noite mais uma vez a todos que estão aqui presentes. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor. Sejam bem-vindos todos que estão aqui, que estão retornando, né? Retornando para o culto. Se você ainda não sabe, o culto da Igreja Convida já está aberto. Hoje nós temos pessoas aqui presentes. No momento nós não estamos colocando uma lista, então sinta-se à vontade de vir e se juntar-se a nós. A única coisa que a gente recomenda é que se você estiver sentindo alguma enfermidade, alguma dificuldade, que você permaneça em casa, espera melhorar. E talvez se você é um pouco mais de idade também ponderar se deve vir ou não. Mas você é bem-vindo. Você é bem-vindo para vir adorar a Deus com a gente aqui no domingo. O culto está começando às 6h30 e às 7 horas, como agora, a gente começa uma gravação online para aqueles que não puderam vir. Se você não conhece a Igreja Convida, por favor, procure a gente. Procura o Chico, procura a mim, procura as pessoas que você conhece da Igreja Convida, que a gente vai ter o prazer imenso de explicar o que é a igreja, qual a proposta, a visão, o que nós estamos fazendo. Se você também já ouviu falar de grupos de célula e você tem o interesse de participar, a célula é um ambiente um pouco mais confortável, para às vezes uma pessoa que talvez não está acostumada com a igreja, mas às vezes quer aprender a Bíblia, quer aprender a palavra, entre em contato com a gente também. Hoje a gente tem pelo menos 4 células funcionando e vai ser um prazer para a gente te ajudar a encontrar uma célula que você pode participar, ok? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Gostaria de fazer uma oração para a gente e em seguida nós vamos ter uma palavra. Nós estamos estudando o livro de Efésios e no final a gente vai ter uma última música então para fechar o culto dessa noite. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse amor tão grande. Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não merecíamos tão grande amor. Nós não éramos tão dignos de tão grande amor. Mas o Senhor decidiu nos amar. O Senhor viu o valor em nós e nos amou. Para a honra e para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. É por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, para celebrar o Teu nome, celebrar aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite, porque em resposta a esse amor, Jesus, nós queremos receber palavras de vida, palavra que nos edifique, que nos transforme, que nos faça andar de forma digna desse amor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que vai ser pregada aqui hoje à noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está conosco aqui. Senhor, à medida que a Sua palavra seja pregada, continua nos enchendo com a Tua presença, nos enchendo com o Teu Espírito, transformando, nos santificando, nos levando ao arrependimento, se é que precisamos, das áreas que precisamos de arrependimento. Senhor, nós queremos sair daqui mais apaixonados contigo e mais gratos por esse amor que nós não merecemos. Obrigado, Jesus. Te amamos e te adoramos.
Aleluias. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui na igreja. Seja muito bem-vindo você que está online. Nós estamos muito felizes aqui com a presença de vocês. Hoje é um dia muito especial. Algumas pessoas retornando aí ao culto presencial, né? Isso é uma coisa muito especial. Sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes porque o Senhor tem nos dado palavra de vida, palavra de vitória, palavras de transformação, palavras de cura, palavras de restauração. E hoje, nessa noite, eu queria que você pudesse aprender com a palavra de Deus, ser encorajado com a palavra de Deus, ser transformado com a palavra de Deus. Efésios, um livro maravilhoso. Efésios, um livro que fala sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Efésios, que fala dos lugares celestiais, onde nós, a igreja, encontramos, somos, pertencemos a Cristo. Lugares que são de bênção, lugares que são de descanso, lugares que são de renovo. Se você nessa noite está precisando dessa palavra, eu queria que você abrisse o seu coração. Queria que você falasse para Deus: fala comigo, essa palavra vai te encorajar, essa palavra vai te animar. Aleluias. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que essa carta é para a igreja, é para os santos e fiéis em Cristo Jesus. E nós começamos estudando Efésios falando sobre as muitas ilustrações de Paulo do que é a igreja. E cada ilustração tem uma mensagem poderosa sobre o que nós somos em Cristo. Nós, igreja, o que nós somos. E eu falei aqui sobre 9 imagens, 9 metáforas, 9 ilustrações do que é a igreja. E eu queria te chamar a pensar um pouquinho sobre as 9 que nós falamos. O mistério da vontade de Deus. O corpo, a igreja é o mistério da vontade de Deus. A igreja é o corpo. A igreja é a obra-prima de Deus. É aquilo que o artista faz, que é o máximo. A igreja é o novo homem. A igreja é o reino. A igreja é a família. A igreja é a habitação de Deus. A igreja é a noiva, é a esposa de Cristo. E hoje nós vamos fechar essa primeira parte do que é a igreja. E está aqui, todas essas imagens estão aqui no livro de Efésios. Você pode resgatar as mensagens aí no YouTube. Você pode resgatar para você se lembrar. Em Efésios 6, Paulo termina a ilustração do que é a igreja para ele, com mais uma imagem, com mais uma metáfora. E eu gostaria que você pudesse abrir comigo em Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. Ele fala sobre a igreja. E vamos ver como ele fala sobre a igreja. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, os pés calçados pela prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, ao qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem por todos os santos. Glória a Deus. Então, qual é a última ilustração do apóstolo Paulo para a igreja? A igreja é o exército de Deus. A igreja é o exército de Deus. Gente, nós falamos aqui sobre inúmeras ilustrações. A penúltima foi: a igreja é a noiva de Deus. Agora Paulo inverte totalmente, né? Assim, ele vai do Efésios 5 falando que é a noiva, e agora ele vai para o Efésios 6 falando que a igreja é o exército de Deus, que nós fazemos parte desse exército de Deus. O exército de Deus é o novo homem. Você lembra do novo homem que nós falamos aqui algumas semanas atrás? O novo homem que é a imagem de Cristo, a igreja. E esse novo homem que é a igreja, a imagem de Cristo, é o exército de Deus. É o exército de Deus aqui na terra. Um exército que enfrenta os inimigos de Deus. Um exército que está se opondo ao diabo e às obras do diabo nas nossas vidas, na nossa família e na nossa sociedade. Ou seja, se há um poder, e esse poder do diabo existe, e aqui está falando que ele coloca ciladas em nossas vidas, ele tem planos de, como diz em João, planos de mal, planos de destruição, planos de morte, planos de retirar da sua vida, mas Deus tem planos de paz, planos de vida, planos de restauração, e nesse momento Deus coloca um exército para combater as obras do diabo. Deus coloca um exército para combater e se proteger das obras do diabo. E aí você pode olhar e falar assim: mas quem que é esse exército? É o Francisco lá, é o outro lá do louvor, é o Dudu, é o fulano, Não, o exército são os cristãos. O exército é aquele que crê em Cristo Jesus. Todos nós, aqui não é igual no Brasil, né, gente? Que você vai lá e no exército e pede, bate o carimbo e fala assim: dispensado, reserva. Esse aqui é reserva, reserva, reserva. Não, pastor é exército. Reserva, reserva. Esse aqui é exército. Louvor é exército. Fulano é exército. Reserva, reserva, reserva. Não, nós todos somos partes. E eu queria te falar o seguinte: melhor que você seja mesmo, porque você está, se existe um exército, é porque existe guerra. Se existe um exército, é porque existe guerra. E bobo é aquele cristão que acha que não está na guerra, ou seja, que está na reserva, que está lá no Netflix só, na televisão, na pipoquinha, somente, né? Não que o Netflix seja ruim, gente, eu assisto. Mas se você ficar somente lá, ou se você ficar distraído somente com o seu trabalho, ou se você ficar totalmente distraído até com as coisas mundanas e até enredado pelo pecado, a Bíblia diz que tem um inimigo que está querendo raptar, destruir, matar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu filho, a vida da igreja, os propósitos de Deus para a sua vida. Ele planta ciladas para você. Ele está de olho na sua vida. E quem não está nesse exército é presa fácil, ou faz parte do exército do outro lado. Ou seja, com Jesus, ou você ajunta ou você espalha. Ou você está parte do exército de Deus, ou você é parte do exército do inimigo. E se você é aquele cristão que está lá, né, que a gente fala, esse aí do Netflix, ser fácil, vai ser presa fácil, e as consequências não são boas. Mas eu tenho boas notícias para você, porque Deus nos chamou para
lutar. E em Apocalipse 17:14, nós já temos a resposta dessa luta. Apocalipse 17:14. Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Vencerão de quem? Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito: darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro o vencerá. Então, gente, essa guerra é uma guerra, de certa forma, sangrenta, com perdas, com dificuldades, mas é uma guerra que nós temos a certeza que venceremos. Você concorda comigo que se entrar no jogo e já saber que você venceu é outra coisa? É outra coisa. Ah, não, vai ser difícil, vai. Ah, não, vai ter luta, você vai ter que guerrear, vai. Mas você pode ter a certeza de que você irá vencer, porque Apocalipse está falando que guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Eu queria te perguntar então, se de um lado nós estamos numa guerra sangrenta, se de um lado nós temos algumas perdas e alguns danos, algumas avarias, né, na carcaça aí, um perde alguma coisa, outro perde outra coisa, outro tem um problema nessa área, etc. Mas você tem que o quê? Se guardar firme na fé. O apóstolo Paulo fala o seguinte: guardei a fé. Guardei a fé. Então ele se entrega a Deus no final, ele fala assim: fui vencedor, batalhei a minha batalha, guardei a fé, estou apto agora a ir para o meu repouso com o Senhor Jesus. Então nós temos que perceber que há sim uma batalha, que você tem que guardar a fé. Seu maior é o seu escudo, né? E o capacete da salvação. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de Efésios 6, porque eu quero depois pregar sobre Efésios 6, mas eu estou falando sobre uma guerra espiritual que você e eu somos parte. Se Satanás te deu uma rasteira, está na hora de você se levantar. Se você perdeu o seu emprego, perdeu a expectativa de vencer financeiramente, está na hora de você se levantar. Se você se separou e perdeu a sua mulher, perdeu o seu marido, está na hora de você se levantar. Se você perdeu a sua saúde, está hoje doente, está na hora de você se levantar, está na hora de você vestir essa armadura do Evangelho, está na hora de você vestir o capacete da salvação, está na hora de você guerrear a batalha como vencedor. E Apocalipse, capítulo 1, também fala algo muito interessante sobre as igrejas. Aqui, o apóstolo João teve uma visão, e aqui são várias igrejas, e todas as igrejas têm uma promessa, que eu achei muito interessante. Aqui fala o seguinte: primeiro, a carta à igreja de Esmirna, fala o seguinte: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Talvez não seja concreto falar dessa prisão de forma hoje, né, ou como uma analogia, mas eu gostaria sim de colocar: será que você está em alguma prisão? Será que você está dominado por algum tipo de pecado? Será que você está dominado pela falta de fé? Será que você tem alguma prisão, álcool, drogas? Será que você tem alguma coisa que você está vivendo que te aprisiona e que te faz escravo do pecado?
e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você vai ver que todas as igrejas aqui vão receber uma promessa. O vencedor. O vencedor. Quer dizer que esse exército, gente, ele vai vencer. Essa igreja que sofreu aqui, ela vai vencer. Está falando assim, aquele que vencer, de forma nenhuma, sofrerá a segunda morte. A segunda igreja, a igreja de Pérgamo, diz o seguinte: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, uma nova identidade, uma vida transformada, nela inscrito, um novo nome numa pedra, ou seja, um novo nome, gente, uma nova identidade. Muitos de nós buscam essa transformação. O Senhor está prometendo para a gente que é a vitória. Ao vencedor darei um novo nome, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao vencedor. Ao vencedor. E aqui continua, gente. A igreja de Sardes, eu não vou ler todas. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mais um, aquele que vencer e fizer a minha vontade. Perceba, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. E assim vai. E assim vai. Depois eu quero que você leia. Seja curioso, leia a Bíblia. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Pense o que Deus pode te acrescentar com a leitura bíblica. Aqui diz em Apocalipse que a batalha será sangrenta, que a batalha não é fácil, mas diz também que aos vencedores dará grande prêmio, aos vencedores inúmeras promessas, inúmeras bênçãos. E Paulo diz que essas promessas, essas bênçãos nós já recebemos em Cristo Jesus. Ele diz em Efésios 1 que nós somos abençoados em todas as bênçãos, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para que você conheça um pouco mais, entenda um pouco mais dessa batalha, eu queria dar 2 exemplos de batalha. 2 exemplos de batalha que você vai poder fazer um paralelo com as batalhas que você tem vivido, com as batalhas que eu tenho vivido. E a primeira dela, eu queria que você abrisse em Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Existiu uma grande batalha a ser travada. Quando o povo de Israel saiu ali do Egito, ele fugiu do exército do faraó. Depois ele viu o exército do faraó ser destruído. E depois, por desobediência, ingratidão e etc., ele ficou uma geração ali no deserto. Mas no momento oportuno, com as pessoas que Deus chamou, ou seja, o propósito de Deus vai se realizar. Deus falou, agora é hora de tomar a terra prometida. Terra prometida, onde mana leite e mel. Quem aqui tem vontade, gente, de entrar nessa terra? Quem aqui tem vontade de entrar no descanso de Deus?
Quem aqui tem vontade de entrar na prosperidade de Deus? Quem aqui tem vontade de entrar no propósito de Deus? Quem aqui tem vontade de entrar na saúde plena de Deus? Eu tenho. E aqui, no momento oportuno, Deus chama Josué. Deus fala: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Naum, auxiliar de Moisés. Ele era um auxiliar. E na morte, Deus diz a ele: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. As promessas de Deus podem tardar, mas elas se cumprirão na integridade. As promessas de Deus podem tardar, mas elas vão se cumprir na integridade, na minha vida e na sua vida. Chegou o momento de possuir aquela terra. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra de Hititas, etc. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Interessante. Jesus, em Mateus 28, quando ele nos dá a comissão do Evangelho, a comissão do ide e fazer discípulos, a comissão de ensinar esses discípulos na palavra, ele diz: nunca os abandonarei. Interessante a correlação que Josué, como líder, faz, Deus faz a Josué, e Jesus faz conosco, igreja, falando: olha, ide, fazei discípulos, e eu nunca os abandonarei. E aqui ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento dos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você ande. Gente, se a terra prometida estava diante dele, ele tinha um chamado, e o chamado dele qual que era? Conquistar, guerrear. Ele não ia pegar aquilo ali de mão beijada. Como diz os próprios espias, os 10 espias lá, que tinham a mentalidade do mundo. Eles são grandes demais, eles são fortes demais, e eu vou virar gafanhoto, eles vão me comer, como come um inseto. Mas os espias, bênção, eles disseram: certamente o Senhor nos dará aquela terra, certamente. Eu queria te desafiar nessa noite a pensar se você tem fé para dizer que certamente o Senhor vai te usar, certamente Ele será com você, certamente você será um homem, uma mulher que guardará até o fim, será um vencedor nessa batalha, certamente você será forte e corajoso, você será forte e corajosa, certamente você ouvirá as palavras do Senhor Jesus, as comissões, a grande comissão, e de fazer discípulos. Certamente você tomará a palavra de Deus como a lâmpada dos seus pés.
certamente a luz para os seus caminhos, porque diz aqui, se você fizer isso, não se desviar nem da direita, nem da esquerda, certamente você será bem sucedido, certamente você fará parte daqueles que Deus falar, vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, certamente você pertencerá a esse grupo dos vencedores, certamente se dará pela fé, certamente se dará pela fé. A Bíblia diz, não se apavore, nem se desanime. Talvez as circunstâncias da sua vida te façam apavorar, talvez as circunstâncias e os desafios. Josué era jovem, Josué estava substituindo Moisés, Josué não tinha experiência em liderar o povo como Moisés, Josué sabia que tinham grandes nações ali para serem vencidas, mas a palavra de Deus diz, certamente você vencerá, seja forte e corajoso, não se apavore, pois o Senhor está com você e andará com você. E eles então se prepararam para conquistar aquela terra, eles se prepararam para conquistar a terra, eles foram homens e mulheres que não sucumbiram às circunstâncias, não sucumbiram àquilo que os olhos veem, eles certamente creram que Deus era um Deus de milagres, que Deus era um Deus do impossível, que Deus era um Deus da sua fidelidade para com seus servos. Deus era um Deus que queria ser glorificado através da vida deles. Nós não podemos nos curvar às circunstâncias. Nós não podemos abrir mão da nossa fé porque está difícil. Porque o coronavírus tirou isso de mim. Ou porque fulano acabou, ou porque a empresa abusou de mim, me mandou embora. Ou porque a minha mulher não quis, ou meu marido não quis. Nós não podemos abrir mão do nosso chamado. Eles tinham que se preparar para um chamado, eles tinham que se preparar para a guerra, e certamente o Senhor daria a ele a vitória. Em Josué capítulo 2, capítulo 3, versículo 5, ele fala sobre certa preparação. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, santifiquem-se, separem-se para Deus, separem-se para Deus, separem-se para o chamado e o propósito de Deus na vida de vocês. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem promessas para as nossas vidas. Eu fiquei pensando aqui sobre essas ilustrações que nós falamos, inúmeras ilustrações. E eu gostaria de te mostrar um quadro dessas ilustrações conjuntas. São 9 ilustrações. E aqui diz que essas 9 ilustrações, se a gente reunir elas, você tem uma figura maravilhosa da igreja. Você é parte dessas 9 figuras. Você é parte dessa figura maravilhosa que é formada pela igreja. Primeiro a gente percebe a igreja como o corpo de Cristo. Imagina na sua mente, pensa agora, tenta extrapolar o racional. Imagine Jesus Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Imagine que agora a igreja, que é o novo homem, que é a imagem de Cristo representada aqui na terra. Essa igreja, que é o novo homem, é uma pessoa, participa dentro de um reino com direitos e responsabilidades. A igreja está no reino com direitos e responsabilidades, faz parte da família de Deus, com a comunhão com Deus Santo, o Espírito Santo. Ela é a habitação do Deus Altíssimo, separada, santa. É a noiva
para a satisfação de Cristo. E finalmente é um exército para lutar a batalha e derrotar o inimigo. E tudo isso colocado no propósito de Deus, para que Deus realize o seu propósito eterno. Para que Deus realize o seu propósito eterno. Ninguém aqui, gente, como um exército, está sob comando de si mesmo. Mas o comando está do Senhor Jesus. Não existe exército senão por submissão, né? Por alistamento, por submissão. Um dos principais princípios do exército para que funcione é a submissão à autoridade. Imagine se eu, como general, ou o contrário, se eu, como soldado, e alguém como general falasse: Francisco, você vai na primeira bateria. Você vai na primeira bateria. Imagina a Segunda Guerra Mundial, aquela luta do dia D, onde nós seríamos escolhidos para ir naqueles barcos abertos. E Deus estivesse enumerando e falando: vocês vão nos barcos. Falou: Deus, eu sou muito importante, Deus. Eu sou muito inteligente. Não, me põe na segunda bateria. A primeira morre quase todo mundo. A primeira morre todo mundo. Fica só 10%, né? Quem viu aquele filme, né? O Resgate do Soldado Ryan, eu acho que não sei se mostra, né? Incrível a cena. Os bombardeios, aquelas granadas, e o pessoal, coitadinho, ali na espingarda, né? Praticamente morre quase todo mundo. Para quê? Para tomar aquela praia. E eu fico pensando, então, se você pudesse escolher, né? Você é do exército, aí o general vai: olha, gostaria que você fosse no primeiro barco. Aí você tem uma sugestão melhor? Terceiro barco, ou 10º barco. Vai falar: será, gente, que o soldado tem essa opção? Será que o soldado tem a opção de pensar em si próprio e não no interesse maior da guerra? Será? Com certeza não. Aqueles soldados só venceram porque eles se entregaram totalmente à causa. O dia D lá só aconteceu aquela tomada, se não me engano, de Normandia, porque existiam homens bravos que entregaram a sua vida pela causa maior. E eu fico pensando, quando Deus escolhe Josué, quando Deus escolhe esses homens, quando Deus escolhe o próprio Paulo, que diz: você vai sofrer pelo meu chamado. E eles prontamente assumem. Agora é diferente de Normandia, a nossa guerra, né? Como eu disse aqui, a esperança nossa é muito maior. Nós temos um escudo, né? Escudo da fé. Nós vamos entrar nessa guerra para vencer. Nós vamos entrar lá, vai ter tiro, vai ter bazuca, vai ter tudo, mas nós vamos entrar para vencer. Nós vamos entrar para vencer. E que maravilha pertencer a esse exército que vence. E aí eu queria te alistar nesse exército. Queria te falar assim: venha, você, homem e mulher, venha e seja um bravo guerreiro de Cristo. Em Juízes, capítulo 6, tem outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui essa noite. Talvez as suas circunstâncias estejam parecidas com as circunstâncias de Israel em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6 fala de Gideão, diante de um momento onde Israel já não é uma nação como outrora. Israel abandonou os seus caminhos, seguindo o contrário do que foi pregado para Josué. Falou assim: adore somente ao Senhor, e somente ao Senhor preste culto, e muitas outras coisas.
ele abdicou do caminho que foi proposto. E eles levantaram, então, inúmeros altares a deuses falsos, a ídolos. E esses deuses de ídolos dos seus vizinhos, e eles começaram a misturar, a confusão era geral, ninguém sabia mais quem era Deus, ou poucos sabiam quem era Deus. Muitos sabiam quem era Baal, porque Baal era o Deus do povo ao redor que estava oprimindo Israel. E eu pergunto se a sua situação hoje é algo parecido. Você tem estado opresso por algum tipo de conduta, pensamento? Você tem estado opresso? O povo de Israel estava opresso. O povo de Israel estava... Eles sabiam que eles iam ser explorados, roubados, mortos, e eles estavam ali diante daquilo e nada podiam fazer. Eles eram fracos, eles estavam fracos. Por quê? Porque eles abriram mão de Deus. E eles estavam fracos, à mercê do inimigo, à mercê de um inimigo que lhe custava caro. E aí Deus falou: chega, agora eu vou chamar um homem, agora eu vou chamar um guerreiro aqui para resgatar o meu povo. E Deus chega em Gideão. E aí, no capítulo 6, Deus manda um anjo. Um anjo foi ao encontro de Gideão. No versículo 12: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que você ia falar, gente, se fosse você? Aí você batia no peito, né? Isso mesmo, agora sim. Sabe o que Gideão fez? O que muitos de nós também fariam, né? Ele falou assim: guerreiro, poderoso guerreiro, olhou para trás, né? Opa, cadê o poderoso guerreiro aqui? Quem, eu? Aí ele falou: olha, aí o Senhor voltou e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Aí essa hora que já era segunda afirmação, né? Com a força que você tem, ele olhou para ele mesmo e falou: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e menos importante. Gente, eu sou um pequenininho, eu não dou conta de nada, eu não sou ninguém, eu não tenho conhecimento da Bíblia, eu não sou pastor, eu não sou líder de célula, eu não faço nada, eu não estou bem, eu não estou na minha melhor forma espiritual, eu sou pequenininho. E ele falou o seguinte: eu estarei com você, eu estarei com você. Lembra lá de Josué? Lembra lá de Jesus em Mateus 28? Eu estarei com você. Sabe o que Deus está falando para nós? Gente, se Deus te chama de poderoso guerreiro, você é. Mas não é porque você é forte, não é porque você tem capacidade, não é porque você fez tudo certinho, não é porque você está lendo a Bíblia, não é porque você ora X horas por dia, é porque é Ele que vai com você. É porque é Ele que vai com você. E nele, a palavra de Deus fala: você derrotará todos os seus inimigos, como se fossem um só homem. Todos os seus inimigos. E Gideão então ali duvidou, pediu algumas confirmações de Deus, mas no final ele falou: ok, eu vou. E Deus deu um exército para ele, e aí o exército era grande demais, e ele poderia achar que ele iria ganhar pela própria força do seu braço. Aí Deus falou assim: vamos cortar esse exército aí, vamos só com 300 homens. Só com 300. E no final, a estratégia foi 300 homens com uma tocha e um vaso. Nem arma eles levaram. E Deus fala aqui em Juízes, capítulo 7, que eles venceram
Porque o Senhor era com eles. Porque o Senhor era com eles. Nessa noite eu queria te chamar por essa batalha espiritual que nós estamos inseridos. Talvez você esteja um pouco dormindo. Talvez você esteja como Gideão, dominado por alguns inimigos, alguns vícios, alguns hábitos ruins. Hábitos, eu digo ruins por causa da sua identidade, quem Deus é. Talvez você esteja fazendo tudo certo, mas você não está fazendo o que Deus quer que você faça. E talvez nesse momento você esteja como Gideão ali, só fazendo a sua lavoura, fazendo o que você tem que fazer, mas Deus está te chamando, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Você tem uma batalha para lutar. Você tem uma família para lutar por ela. Você tem uma igreja e um propósito para vencer. Você, poderoso guerreiro, você tem um propósito de vida que é muito maior do que ganhar dinheiro. Você tem um propósito de vida que é muito maior do que viver na satisfação desse mundo. O Senhor Jesus quer reinar, e Ele quer que nós reinemos com Ele. E a palavra de Deus diz: talvez você esteja doente, talvez você esteja acamado, e Deus está te falando: poderoso guerreiro, ânimo. Quem é que te diz que te dará a vida? Não é Deus? Se é Deus, que doença que pode te levar? Levante e profetize vida, profetiza cura, profetiza emprego, profetiza família restaurada, profetiza unção do Senhor para te levar para o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos poderosos guerreiros. Gideão se achava fraco demais, pequeno demais, mas Deus usou ele para libertar o povo dos midianitas. E eu queria que você ouvisse nesse momento a palavra de Deus. Eu queria que você ouvisse nesse momento a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira, o Senhor te chama para uma batalha. O Senhor te chama para ser parte desse exército, um exército vencedor, um exército que batalhará a batalha do Senhor aqui na terra. Os propósitos de Deus se cumprirão na sua vida. A vida de Deus se cumprirá e mudará o seu ser. Você será tomado pelo Espírito do Senhor. Você viverá a vida que Deus tem para você. Você será curado, você terá filhos, a sua família será restaurada. A igreja será exaltada nessa terra. Nós cumpriremos o nosso chamado de fazer discípulos. Senhor Jesus, nós confiamos, Deus. Nesse momento nós confiamos as nossas vidas a Ti. Nós confiamos, Deus, que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Deus. E nós entregamos as nossas vidas a Ti. E como igreja, nós queremos sim ser parte do exército do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Queria abençoar aqui esse momento, abençoar a sua vida mais uma vez. Queria convidar você que está online para vir aqui nos prestigiar o Senhor Jesus com a sua presença e com o seu culto. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, que a tua palavra nos anime, que a tua palavra nos transforme, nos liberte. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente resto aí de noite, domingo, e possa refletir sobre essa mensagem nessa semana. Um grande abraço, Deus esteja conosco. Amém. O que foi que aconteceu?